Eu sou Otmar Schneider, analista de valores imobiliários, e no vídeo de hoje a gente vai tocar em um assunto bem sensível. Afinal, patrimônio ou renda? Né? No vídeo de hoje a gente vai te responder essa pergunta. E se você gosta desse tipo de conteúdo e gostaria de aprender a investir melhor, aqui embaixo você vai encontrar link para os meus relatórios de fundos imobiliários, relatório de FIP, de FINFRA e também para a nossa comunidade do YouTube. Vamos lá para o nosso vídeo. O patrimônio ou renda, eles muitas vezes se confundem, né? E eu vou falar, né, um pouquinho sobre esse assunto, que é bastante importante para o investidor. Então, o patrimônio, o que é patrimônio? Então, o conceito legal é esse aqui, é o conjunto de bens, direitos e obrigações. Então, você tem algum bem ou você tem algum direito de receber um dinheiro de alguém, uma promissória, ou dinheiro direito de crédito contra um banco, né? Você tem uma conta corrente no banco, você tem direito. E obrigações, né? As suas dívidas também fazem parte. Então, você tem um carro, ele está financiado, né? As obrigações, ela faz parte do seu patrimônio, essa dívida, né? Então, a construção do patrimônio, ela normalmente se dá ao longo dos anos. Ninguém, a não ser que seja o caso de uma herança, alguma coisa assim, né? Mas normalmente a gente constrói, a maioria das pessoas constrói patrimônio, né, ao longo dos anos. E esse patrimônio são todos bens e direitos que você vai usufruir, né? Que você vai usufruir ali na sua vida durante um determinado tempo. Então, pode ser arte, né, joias, um instrumento musical, imóveis, né, conta em banco, ações de empresas, fundos imobiliários, etc. Qualquer uma dessas coisas aqui, elas fazem parte do seu patrimônio, né, e valem a pena, né, de serem investidas, desde que você conheça, né, o que você está investindo. Tem patrimônio que gera renda e tem patrimônio que não gera renda, né, e aí a gente já entrando aqui na temática, né, do vídeo. Então, a liberdade financeira, ela vem da renda proporcionada pelo patrimônio. Então, tem patrimônio que gera renda, né? Não que você precisa ter todo o seu dinheiro em patrimônio que gera renda, você pode ter empresas de crescimento, você pode ter obra de arte, ouro, sei lá, qualquer coisa que não gera renda, mas faz parte, né, da constituição do seu patrimônio, uma diversificação normal, né? Você investe nos Estados Unidos e não resgata nenhum dinheiro de lá, né? Sempre reinveste. Então, você tem um patrimônio, né, que você não utiliza ele como fonte de renda. Então, tudo que você declara aqui no seu imposto de renda, ele faz parte ali do seu patrimônio. E aí tem uma reflexão, né, que a gente faz, e quem trabalha há muitos anos, falou mais de 10, 20, 30, 40 anos, né, você vai construindo o patrimônio ao longo do tempo, você chega, né, um pouco mais velho, você quer usufruir, né, você não vai guardar para o resto da vida, você tem que usufruir também, né. E aí a reflexão é essa: quais ativos que te geram renda, né, do seu patrimônio, que está lá no seu imposto de renda? Quais apenas consomem a sua renda? Aquele patrimônio que você tem que gastar dinheiro, né, para manter ele ali na sua carteira de patrimônio. E aí, esse caso aqui é um caso bem famoso, né, que é a pessoa que acaba herdando um prédio, um predinho, tem várias kitnets aqui, tem uma lojinha embaixo, e esse prédio precisa de reforma, está vazio, e a pessoa herdou e não gera nem um centavo de renda. É um patrimônio muito valioso, né, vale alguns milhões, só que você tem que pagar imposto, tem que fazer inventário e não te dá um centavo de renda, e todo mês ele te consome renda. Então você tem que pagar conta de água, conta de luz, aquela coisa toda. Então, até você conseguir realmente, né, colocar a mão num patrimônio desse, você gasta muito dinheiro. E aí, essa reflexão, né, é um patrimônio? É, mas ele não gera renda e, inclusive, ele está gastando, né, gastando dinheiro aí todo mês para ser mantido como um patrimônio dentro de uma carteira. Então, são coisas que a gente acaba tomando conta e tomando cuidado quando a gente vai investindo e vai ficando um pouco mais velho, né? Dependendo, você não quer um monte de imóvel separado para você ficar cobrando aluguel, em locais que pode ficar muito tempo vazio, ou alguém pode invadir, né? Então, esse tipo de coisa a gente acaba tomando bastante cuidado, e ativos de bolsa de valores, eles acabam fazendo bastante diferença. Aí eu trouxe aqui o caso da Berkshire Hathaway, né? Uma empresa, né, do Warren Buffett, uma das empresas mais famosas do mundo. E o Warren Buffett, ele foi genial, o maior investidor de todos os tempos e tal. Então ele pegou, né, essa Berkshire Hathaway, essa companhia dele, né, lá nos Estados Unidos, e ela é uma holding, né, ela tem um monte de empresa embaixo dela. E essa empresa aqui, ela tem um crescimento médio de mais de 20% ao ano, ao longo dos últimos 44 anos. E a gente vai fazer, né, uma conta, né, com esses dados aqui né, da Berkshire Hathaway, né? E essa empresa aqui, ela cresceu muito assim, porque ela nunca distribuiu rendimentos, dividendos, né? A pessoa, ela aumentou o seu patrimônio ao longo do tempo, né? Só que o dinheiro está lá
né? Se a pessoa quiser usufruir qualquer coisa, ela tem que vender as ações da empresa, e vendendo as ações aos poucos, com lucro, né, pagar o imposto e tal, e vai usufruindo daquela renda. E aí a provocação, né, que eu fiz aqui nesse slide é a provocação. Digamos que você tenha 50 anos, né, uma vida útil aí de 50 anos para investir, né? Você começou com 18, vai até perto dos 70 ali, e se você tivesse feito isso em Berkshire Hathaway, né, 50 anos investindo com essa taxa de juros ali de 20%, né, que ele conseguiu, aí você pega, sei lá, você tinha 100 mil ali no início ali da sua vida, que você recebeu, que você ganhou, qualquer coisa, né, um patrimônio que você tinha, e você fez, PMT aqui é os depósitos mensais, né, na faixa de R$ 1.000, né? Então você investiu R$ 1.000 por mês. O valor futuro, né, o FV aqui na calculadora, ele dá 955 milhões. E por que eu fiz a conta desse jeito aqui? Né? Porque você vê que ela cresce, né, em torno de 20% ao ano, 955 milhões, não chegou no bilhão ainda. Né? Ou seja, o investidor ele não é bilionário, mas ele é um multimilionário. E alimenta o ego, né? Você fala assim, pô, eu não sou, eu sou multimilionário, aquela coisa toda, poxa, ano que vem, ou daqui no máximo 2 anos, aí tudo é certo, eu sou bilionário, né? Então você vai alimentar o seu ego com isso aqui. Então, se tivesse investido 100 mil lá atrás, né, 50 anos atrás, e R$ 1.000 por mês, hoje, em Berkshire Hathaway, você estaria perto de 1 bilhão. Tá? Então, é uma coisa possível, por isso que muita gente bilionária existe. O cara que começou a investir do zero, como foi o caso ali do Warren Buffett. Né? Se você tivesse investido em ativos que geram renda, bolsa de valores, fundo imobiliário, ações, essa coisa toda, com uma rentabilidade bem mais baixa, que é na faixa de 12%, que é a média ali, mais ou menos, de bolsa de valores, fundo imobiliário, né? Pega um dividendo ali de, sei lá, 8%, 9% ao ano, mais inflação, 2, 3, tá? Essa faixa aqui dos 12 aqui hoje em dia, né? Então, fazer essa mesma conta aqui com 12% ao ano. Então, 50 anos, 12%, você começou também com os mesmos 100 mil, aportou R$ 1.000 por mês, o seu resultado final deu 32 milhões. Então, é uma quantia muito inferior aos 955 milhões que você teria aqui, né, em patrimônio, só que esse patrimônio aqui, ele é apenas acumulação patrimonial, né? Se você precisar de renda, você tem que vender o ativo. Aqui não, você tem uma rendazinha de 200 e poucos mil aí por mês, né? Você consegue usufruir dessa renda aí ao longo do tempo, né? A parte que você quer reinvestir, você reinveste, ou então você gasta, né, todo mês aí a parte da renda que não vai tirar do seu patrimônio, que é uma renda que esse patrimônio gera de forma regular, e todo mês essa renda vai estar ali. Se você for pegar, né, dá menos de 10%, né, deve dar algum torno assim de uns 3% só, né, o patrimônio final, os 32 milhões com relação aos 955, né? E o que muda aqui é essa rentabilidade, né, de 20 para 12. Então, o que a gente acaba refletindo, né? Os 32 milhões com 200 mil por mês, você já seria um ultra rico no Brasil, né? O governo está querendo taxar hoje quem ganha acima de 80 mil, ou seja, já são considerados ultra ricos, né? Quem ganha acima de 80 mil. Você com 200 mil, né, investido, você investiu R$ 1.000 por mês, mais um aporte inicial ali de 100 mil, você teria seus muitos milhões aí, teria uma renda bastante elevada. Só que teria um patrimônio muito inferior ao bilhão, mas o quanto que é o suficiente, né? Quanto que seria o suficiente para você, né? E muita gente passa a vida inteira. O cara que tem os 955 milhões lá, né, na Berkshire Hathaway, ele não vai vender nada. Por quê? Porque ele está quase chegando em 1 bilhão. E ser bilionário é diferente de ser multimilionário. Você muda de status, digamos assim, né? E a pessoa que era muito focada nessa questão da acumulação só do patrimônio, ela acaba pensando nisso, né? Ela deixa para ir curtindo depois, porque a prioridade é todo o patrimônio agora, né? E ela só vai curtir quando estiver bem velhinha mesmo, né? Então, o patrimônio, sim, ele deve ser construído ao longo dos anos. Né? É o que nos move. Você vai construir patrimônio, uma boa parte desse patrimônio vai gerar renda, e você vai, sim, utilizar essa renda aqui para você usufruir ao longo da vida. Esse patrimônio, a maioria dele alimenta o ego, né? Você tem que ter cuidado, porque às vezes, nem sempre, né, as coisas são suficientes. Né? A renda, ela alimenta a casa. Quando você tem renda do patrimônio, você consegue usufruir daquela renda sem tocar no seu patrimônio, e todo mês você tem aquela renda recorrente, você tem um imóvel alugado, você tem um fundo imobiliário, você tem ação de empresa, qualquer coisa que você tem. Essa pergunta é uma pergunta reflexiva, que quanto é o suficiente para você, né? Você tem que ter equilíbrio. Por quê? Porque você tem que curtir a vida hoje e se preparar para o futuro de amanhã. Você não pode guardar tudo e passar fome hoje, ou então gastar tudo hoje e não ter nada para amanhã, para quando você ficar mais velho. Né? As coisas da vida, elas têm que ser equilibradas. Né? E o melhor caminho é sempre o caminho do equilíbrio. Né? Nem para o extremo do lado de cá, nem para o extremo do lado de lá. Ter equilíbrio na sua vida. Né? Então você tem que ser o senhor do seu dinheiro e não o escravo dele. Então, os 30 milhões de patrimônio, né, para muita gente,
ela vai ser muito inferior ao quase 1 bi, aos 955 milhões. Mas esse patrimônio, ambos, eles vão te dar liberdade financeira, né, de alguma forma. Você vai poder usufruir da sua vida, né? E não é porque o cara conseguiu juntar mais dinheiro que ele foi mais bem sucedido, né? Não existe essa correlação direta. Então a vida é o que acontece enquanto você faz planos. Então o presente é muito importante. Não adianta você viver só para o futuro. O passado é uma lembrança, o futuro é uma esperança, mas tem que existir aqui um equilíbrio entre o gasto, né, que você tem, né, que você precisa ter hoje para você usufruir uma vida, e também, né, preparar ali os gastos para o seu futuro, né, você preparar ali o seu futuro também. Então a renda, de uma forma geral, a renda ela te traz liberdade, né? É muito difícil uma pessoa que tem lá nos Estados Unidos um grande investidor que tem só ações da Berkshire Hathaway, né? Não, ele vai ter outras ações, vai ter outros investimentos ali que trazem renda para ele, que não precisa ficar vendendo patrimônio para pegar renda. Por quê? Porque quando você acumula patrimônio e sempre esse patrimônio vai crescendo ao longo do tempo, né, você está sempre querendo mais, né? Esse patrimônio ainda não é suficiente, eu quero atingir tanto, e você sempre vai mudando essa marca, né? E aí você acaba sempre adiando, né, aquele período, né, que você tem, que você deveria estar usufruindo da sua vida, né? Então, renda te traz liberdade, só que o excesso de ganância por patrimônio ele acaba te aprisionando. Tem muita gente que é prisioneiro de patrimônio, né, patrimônios elevados, e a pessoa tem aquele ego, aquela coisa toda, e acaba não conseguindo, né, o objetivo principal do patrimônio, que é dar tranquilidade, né, fazer você curtir a vida, né? Então a pergunta é, quanto é suficiente para você, né? A renda, né, que você vai ter um dia, que algumas pessoas hoje já têm e outras ainda vão ter, ser suficiente para pagar suas contas, né, ter uma folga ali para você poder reinvestir e curtir a vida, né, você já foi um grande vitorioso, não precisa se comparar com mais ninguém. Então é isso que a gente tinha para o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Gostou do vídeo? Deixa aí seu like, se inscreve no canal, deixa um comentário aqui embaixo. Já usufrui da sua renda? O que você acha dessa questão de renda com patrimônio? Elas precisam realmente, né, brigar uma com a outra? Ou dá para você ter patrimônio, ter também renda e não ficar se preocupando tanto, né, só com o crescimento patrimonial? Conta aí. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Até o nosso próximo vídeo.